Amém, meus irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Enquanto você procura, quero agradecer meu amigo Caio, que me fez o convite. Foi a ponte para estar aqui. Deus abençoe. Bispo, Deus abençoe. Pastora Silene, Deus abençoe. Prazer conhecê-los. Caio sempre fala muito bem de vocês, viu? Caio sempre fala, um dia eu vou lá agradecer eles por liberar essa bênção, porque pensa no menino que faz um fundo maravilhoso. Ele faz um fundo maravilhoso. Quando ele está na igreja lá, que ele faz o fundo, para mim é minha alegria. Que eu falo, deixa o Caio lá, deixa ele fazer um fundinho, né, Caio? Prazer, Deus abençoe a todos os pastores dessa casa, todo mundo que me recebeu, Deus abençoe grandemente. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Deixa eu falar algo de Deus para você rapidinho. Na verdade, algo do pastor Mateus. Pastor Mateus, ele tem déficit de atenção. Então, quando você conversa, pastor Mateus, ele fica perdido. Então, olha para mim, faz uma promessa para mim. Qual promessa, pastor Mateus? Não conversa. Você promete? Fala, eu prometo. Você prometeu diante do altar, você tem que cumprir, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Você que abriu, diga amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Que eu te... Você não está aqui. Que eu te... mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você que pode, senta glorificando a Deus. Quando eu preparava uma palavra para vir para cá, o Espírito Santo ele falou comigo. Ele falou a respeito de promessa. E antes de eu começar a pregar, eu gostaria de falar para você que Deus ele ainda tem uma promessa sobre a sua vida. E a promessa que Ele tem sobre a sua vida ainda vai se cumprir. O texto que nós lemos vai falar sobre um homem chamado Abraão. Você conhece muito bem, até uns melhor do que eu. O texto que eu acabei de fazer menção está falando sobre um homem muito bem conhecido. O homem que ele é referência para muitos. E eu estive por um tempo conversando com um amigo judeu meu. Ele vai falar que Abraão ele tem uma referência muito grande. Quando se falam de Abraão, vão todos se lembrar que ele era pai da fé, que era um homem que acreditou numa promessa. Só que ele não só acreditou, mas ele permaneceu firme nela. Quando nós falamos de Abraão, nós vamos ver muitos episódios que mostram que Abraão, ele tem sim uma grande fé e uma grande estabilidade naquilo que Deus falava com ele. Quando Deus falava com Abraão, Abraão não precisava de parâmetros para seguir o que Deus falava. Quando Deus falava com Abraão, Abraão não precisava de bases para seguir o que Deus mandava. Abraão só precisava de uma coisa, a única coisa que ele precisava de Deus era uma palavra. E eu trouxe uma palavra para o seu coração. Por mais que você não veja chão, Jesus ele já liberou uma promessa sobre a sua vida. Abraão ele vai permanecer em uma terra, só que após a morte de seu pai, Deus ele vai falar com Abrão, que ainda não era Abraão. E a fala que Deus vai ter com Abrão é: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra na qual Abrão estava habitando era uma terra idólatra. Se você for estudar um pouco, você vai perceber que a terra aonde Abrão está inserido é uma terra idólatra. Como eu disse, Abrão não precisava de parâmetros para seguir o que Deus falava. O que dominava naquela terra era deuses, principalmente o deus da lua, que era falado. Pessoas adoravam a deuses e fugiam daquilo que Deus tinha para a terra. Agora olha para mim para você entender isso aqui. Eu vou começar a pregar. Deus ele vai chegar para Abrão e vai dizer: Abrão, sai da terra que você está, sai da parentela que você está inserido e sai da casa do seu pai. Olha para mim. Quando Deus vai falar com Abrão,
Deus ele vai pedir para Abraão entregar algumas coisas na mão dele. Pastor, que coisas? A primeira coisa, quando Deus ele vai falar sobre terra, ele vai falar sobre localização, sobre localizar. Você está aqui? Sobre localizar. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, a primeira coisa que eu quero de você é que você abandone alguns lugares. Alguém vai entender isso aqui, vai levantar a mão para dar glória. Muitas vezes Deus vai olhar para você e a primeira coisa que Ele vai pedir de você é que você se retire de alguns lugares. Por que, pastor Mateus? Porque tem lugares que não é mais para você. Tem ambientes que se você pisa, acaba com você. Tem ambientes que se você entra, acaba com você. E Deus está dizendo para jovens aqui: está na hora de você começar a mudar os ambientes que você tem andado. Tem gente que Deus já falou: sai da tua terra. A terra era de quem? Era dele. Porque tem coisa que você pega para si. E Deus está falando: chega de viver o que é seu, eu quero que você viva o que é meu. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Parente não é família. Parente você pode considerar pessoas que até têm o mesmo sangue, mas não é família. Eu não posso chamar o meu pai de parente, posso até, mas o certo é chamar de família. Mas quando você fala de parente, você pensa em um tio, uma tia, até mesmo amigos. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou tirar algumas coisas de você. E uma das coisas que eu quero pedir para você é: sai do meio desses seus amigos. Porque os seus amigos estão acabando com você. Os seus amigos estão prejudicando o que eu tenho para você. E eu quero que você saia do meio dessa terra e do meio desses amigos. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Tem gente que está aqui falando: pastor, eu vou ser luz no meio dos meus amigos. Cuidado, porque tem gente querendo ser luz e se tornando trevas. Aí Deus fala: sai da casa do teu pai, agora entra a família. Tem hora que você precisa abandonar alguns familiares, porque Deus ele pede. Mas olha para mim, eu não quero frisar muito nisso. Deus ele vai virar em seguida para Abraão e vai falar: vai para a terra que eu vou te mostrar. Gente, olha isso, cara, isso aqui é muito profundo. Porque Deus ele vai mostrar para Abraão tudo que ele construiu em 75 anos. Abraão, você tem terra. Abraão, você tem amigos, parentes. E Abraão, você tem família. Mas vai para uma terra que eu não te mostrei, mas vou mostrar. Gente, você vai dar glória quando você entender isso aqui. Deus não estava mostrando a terra para Abraão. Deus estava fazendo o quê? Só vai que eu vou te mostrar lá. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, abandona tudo e vai para um lugar, só anda, que eu ainda não mostrei, mas vou mostrar. Gente, quem é inteligente, quando ouve a voz de Deus falando isso, vai. Só que quem está em segurança e vê que essa situação é fora do comum, fala: não vou. Por quê? Eu não vejo terra seca para pisar, eu não vejo aonde ir. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, sai do ambiente que você está e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Cara, isso aqui é muito doido. Porque gente que é estabilizada, quando pensa no investimento, quando pensa em uma nova proposta, ele não sai fazendo tudo de caso de cabeça quente. Não, ele volta para casa, ele estuda o ambiente que ele vai ir. E depois que ele estuda o ambiente que ele vai, ele vê que a proposta é boa, aí ele fala: agora sim eu vou. Só que Abraão está fazendo diferente. Deus está olhando para ele e falando assim: eu não vou te mostrar agora, eu vou te mostrar só depois que você for. Alguém vai dar glória nisso aqui. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, por que eu não vou te mostrar agora? Porque na terra que você está, você não tem visão. Eu quero tirar você da terra que você está, para depois te mostrar algumas coisas. Deus vai primeiro limpar o seu caminho, para depois te mostrar onde você vai chegar. Porque tem caminho que te deixou na cegueira espiritual, tem caminho que te deixou cego, mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. Você não consegue enxergar mais a promessa por conta de amigos, você não consegue mais enxergar a promessa por conta de comentários da família, você não consegue mais enxergar a promessa por conta do ambiente que você está. Deus está dizendo: larga tudo e pisa onde não tem chão. Pisar aonde
onde tem estrutura é fácil. Eu quero ver pular do barco em meio à tempestade. Ó, Jesus grita: vem, Pedro. O mesmo Pedro que sobe no barco, que ouve a voz de Jesus falando: subam no barco, é o mesmo Pedro que está ouvindo Jesus dizer: vem, desce do barco. Porque tem hora que Deus ele vai falar para você: sobe em lugar seguro. Mas tem hora que Deus vai dizer: para viver coisas novas é necessário abandonar a segurança do homem para viver as coisas de Deus. Pastor, como assim segurança do homem? Se você olhar para a história bíblica e para a história tradicional, se você for ver a história, um barco ele foi criado em média há 10 mil anos. A história diz, a Bíblia nos mostra que um construtor de um navio vai se chamar Noé. Ele vai construir um navio muito grande, um meio de transporte. Quem construiu? Um homem. Aí Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, sai de uma construção que o homem criou e vem para o mar. Quem construiu o mar? Deus. Porque tem hora que Deus vai dizer: sai da construção que você mesmo criou, sai da estabilidade que você mesmo criou e vem para a estabilidade que eu criei, que eu estou te dando. Está na hora de você pular desse barco e descer, andar sobre as águas. Porque o barco é do homem, mas o mar é de Deus. O barco foi criação do homem, mas o mar que criou foi Deus. Deus está dizendo: para quem tem fé, pula desse barco. É pular sem chão. Sabe quem eu me lembro disso aqui? Eu me lembro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Quando Jeremias desce a casa do oleiro, Deus ele não falou o que Jeremias ia fazer lá embaixo. Deus falou que ia falar com Jeremias lá embaixo. Espera aí, pastor. Deus não deu direcionamento para Jeremias em cima, não. Deus só vai dar direcionamento para Jeremias quando ele abandona algumas coisas lá em cima e desce. Você entendeu por que você está travado? Porque tem coisa na sua vida que você ainda não abandonou. Você entendeu porque você não consegue mais orar como antes, que você questiona Deus? Você entendeu porque você não consegue mais fazer as coisas como antes na igreja? Porque tem hora que você precisa abandonar algumas coisas que você mesmo colocou na sua vida para descer e ouvir a voz de Deus. Tem Jeremias aqui que está parado em cima. E eu sinto em dizer que estar em cima não significa estar em pé. Jeremias estava em cima, mas ele ouve Deus dizer: levanta-te e desce. Porque alguém vai pensar que estar no monte é estar de pé, estar em lugar alto é estar de pé. Cuidado, porque muitas vezes você chega em lugares altos e acaba sentando, e Deus está dizendo: eu não quero você em lugar alto sentado, eu quero você em lugar alto posicionado. Porque senão você é obrigado a te levar para baixo, para te ensinar a ter posicionamento. Você entende isso aqui? Desce para você ver, Jeremias. Quando ele chega lá embaixo, o oleiro está trabalhando. Gente, o oleiro está trabalhando antes de Jeremias chegar lá embaixo. Porque quem estava sem visão era Jeremias, mas o oleiro nunca parou de trabalhar. Tem gente que está em cima e fala: eu não vejo o trabalhar de Deus. É porque quem perdeu a visão foi você, não é porque ele parou de trabalhar. Quem parou de enxergar foi você, não é porque ele parou de trabalhar. Jesus está te convidando a largar lugares, a largar amigos, a largar família e viver o novo de Deus. Olha para mim. Abrão vai ouvir aquilo ali. Enquanto ele está ouvindo, o texto mostra que Deus ele vai fazer promessas para Abrão. E Abrão, sem questionamento, ele vai seguir a promessa. Aí Deus falou comigo aqui. Olha para mim para você entender isso aqui. Se você olhar para o texto, o Deus que está falando com Abrão é um Deus provador. Pergunta: pastor, por quê? Você não veio de novo. Pastor, por quê? Pastor, por quê? Porque Deus ele vai virar para Abrão e falar: Abrão, você tem família. Abrão, você tem amigos. E você tem terra. Mas vem para algo que eu não vou te mostrar. Deus está olhando para Abraão e dizendo: você construiu tudo até aqui, abandona tudo e segue o que eu tenho para te oferecer. Tem hora que Deus ele vai provar a sua fé.
para ver se verdadeiramente você pode receber o título de pai da fé. Porque como que alguém pode ser chamado de pai da fé se não consegue abandonar algumas coisas por Deus? Aí Abraão vai ver um Deus que frisa no momento dele, que frisa naquilo que ele construiu e não mostra para ele o que ele vai receber. Deus, ele não vai revelar para Abraão o que ele vai receber, não vai revelar para Abraão a terra que ele vai, não vai revelar para Abraão a direção que ele vai. Ele só promete. Olha para mim, ele só promete. Deus está frisando na vida de Abraão tudo que ele tem hoje, mas não mostra o que ele vai ter amanhã. Só que esse mesmo Deus, Caio, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Esse mesmo Deus é o Deus que lá na frente vai olhar para Abraão e dizer: Abraão, agora que você conseguiu dar alguns passos, começa a olhar para cima. Porque Abraão estava desanimado. Aí o texto diz que Abraão começa a olhar para cima e Deus fala: conta as estrelas, você consegue? Abraão não consegue contar as estrelas. Deus vai olhar e falar assim: assim será o tamanho da sua descendência. Pastor, que Deus é esse? Esse é o Deus que faz ao contrário. Quando ele olha para você, vê que você passou na prova, ele revela onde você vai chegar e esconde o seu momento. Deus está chamando pessoas para a prova. Para quê, pastor? Para começar a revelar o que vai receber e apagar a dor do momento. Porque tem gente que entrou aqui e não aguenta mais viver a situação que vive. Tem gente que entrou aqui e não aguenta mais viver a vida que está levando, porque não consegue ver aonde vai chegar. Mas eu tenho uma palavra para você, e a palavra é: Deus vai esconder hoje o seu momento, vai apagar hoje o seu momento e vai revelar aonde você vai chegar. Pastor Mateus, o que é isso? O meu Deus é o Deus que diz para alguém que está aqui no seu posicionamento: eu apago esse momento de dor e revela aonde você vai chegar. Você pode dar um glória a Deus? Está sem visão demais, está cego demais. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, conta as estrelas. Contou? Agora que você está desanimado, Deus ele interage com algumas pessoas assim. Tem gente que vem cheio de empolgação. Aí Deus olha para ele e fala assim: você percebeu que você até hoje conseguiu faculdade? Você percebeu que você até hoje conseguiu carro, conseguiu casa? Abandona tudo e vem me seguir. Aí quando você abandona tudo, com certeza no meio da sua caminhada você desanima. Por quê? O desânimo ele faz parte. Para quem acha que não faz parte, eu vim te dizer que faz parte. Todo pastor sentiu desânimo. Toda pessoa que se posiciona, ela desanima. Quantas vezes o pastor Mateus desanimou? Eu tenho 23 anos. Quem me colocou atrás desse altar não foi eu que, eu quero pregar, nunca quis isso. Pastor Mateus, como é que você tem coragem de dizer isso? Eu falo em público. Porque o que eu queria era ficar assim, que nem eu Caio. Eu sou tecladista. Por isso que eu falo, quando ele vai lá eu fico muito feliz. Porque eu saio de lá de trás e eu venho pregar. Deus falou para mim: você vai ser pregador, você vai ter igreja. Eu falei: Deus, nada a ver. Eu não sei nem falar direito. Eu quando vejo um monte de gente da tremedeira, vontade de correr, o pessoal fala, eu perco a atenção tudo. E Deus falou para mim: se prepara porque eu vou colocar. Naquele momento eu não consegui enxergar onde eu iria chegar. Só que eu precisei perder muitas coisas. Eu perdi amigos, eu me afastei de família, eu perdi terra, eu perdi oportunidades. E às vezes até alguns sonhos próprios eu tive que abandonar para viver sonhos de pessoas, para ajudar pessoas, para sustentar pessoas. Aí um dia Deus virou para mim e falou assim: Mateus, olha para cima, conta as estrelas. Você está vendo isso? A sua promessa ainda está de pé. Eu só vim dizer para você que a sua promessa ainda está de pé. Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra de ânimo.
Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou desanimado, entrou entristecido, mas Deus está dizendo para pessoas: para de olhar para o momento que você está, Abraão. Olha para onde eu vou te levar. Conta as estrelas, porque as estrelas vai te lembrar que ainda existe promessa. As estrelas vai te lembrar que ainda existe propósito. O propósito não acabou, não se acabou, não morreu. Deus ainda permanece de pé. O que Ele prometeu há 4, 5, 6 anos atrás. A mulher de Deus cantou aqui. Só que antes dela louvar, ela falou algo que falou muito forte ao meu coração. O não de Deus chega. Agora olha para o pastor Mateus. Deus fala para Abraão: você vai, mas deixa tudo. A palavra é não. É não para amigos, é não para relacionamento, é não para tudo que Deus está falando para você hoje. Olha para mim. Só que Abraão, além de levar quem ele era, um só carne, ele vai levar alguém da sua família. Pera aí, pastor, Deus não falou não para Abraão? Deus não falou que era só ele? Alguém vai dizer: pastor Mateus, mas a esposa não é família, a esposa é um só. Quando eu falo de esposa, marido e mulher, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só quando nós casamos. Então ele precisa levar a esposa dele por onde ele vai. Só que tem gente que quer entrar no meio que não tem que entrar no meio. Olha para mim. Aí Abraão, ele vai ir, só que ele leva alguém com ele. Só que Deus estava olhando para Abraão e falando: Abraão, é sozinho que eu quero você, mas Abraão está levando alguém com ele. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, é sozinho que eu vou te levar, mas Abraão está apegado demais com a terra que ele está, e ele quer levar alguém. Eu vim falar para você hoje: está na hora de você desapegar daquilo que você se apegou. Está na hora de você abandonar aquilo que você trouxe para a sua vida. Porque o que tem de gente que Deus fala não, ele fala sim. O que tem de gente que Deus fala não leva, ele fala: eu vou levar. Ló, ele vai junto com Abraão. Olha para mim para você entender isso aqui. E ele indo junto com Abraão, ele caminha com ele, começa a crescer com ele. Abraão sai daquela terra. Só que, gente, olha para mim. Deus não tinha dado uma promessa para Abraão? Abraão, quando ele vai para o Egito, você entender isso aqui, quando ele chega no Egito, ele olha para sua mulher e fala assim: ó, se você, quando a gente entrar no Egito, não fala que você é minha mulher, que você é minha esposa, vamos mentir. Por quê? Porque senão eles vão querer me matar porque você é muito bonita. Só que, gente, quem tem promessa não precisa mentir. Quem tem promessa não precisa burlar as leis. O que vai acontecer é que Deus vai castigar Faraó por conta de Abraão. Vai revelar todo o erro de Abraão, toda a mentira de Abraão. Porque quem tem promessa não pode andar na mentira. Quem tem promessa não pode andar em coisas erradas. Se você quer viver promessa, viva a promessa debaixo daquilo que Deus mandou você fazer. Se você quer viver promessa, viva a promessa debaixo daquilo que Deus mandou você executar. Não queira burlar as leis quando Deus manda você ser verdadeiro. Não queira ser mentiroso quando Deus manda você falar a verdade, porque não adianta querer viver promessa da forma errada. Abraão achou que iria passar e estava tudo bem, e não é assim. Não dá para viver os planos de Deus levando as ferramentas do diabo. Olha isso aqui. Mateus, ele gosta de dirigir, não gosta? Não dá para você abrir uma oficina de Deus e usar as ferramentas do diabo para trocar as peças. Se Deus te deu a oficina, as peças têm que ser de Deus. Tudo que você mexe precisa ser de Deus. As chaves têm que ser de Deus. A porta tem que ser de Deus. Os funcionários têm que ser de Deus. Eu vou colocar uma música do mundo pra gente curtir lá dentro. Para que sair. É só um dia. Fala só um palavrão, é coisa básica. Pelo amor de Deus, está na hora de você começar a usar as ferramentas de Deus para prosperar. Tem gente perdendo promessa porque usa a ferramenta do diabo. Tem gente perdendo promessa porque usa a sua própria ferramenta. Quer
tem hora que não dá nem para culpar o diabo, né? Tem gente que chama tudo de diabo. E tem hora que a culpa é sua. O diabo tá de braço cruzado falando: o que eu tenho a ver com isso? Tem um pessoal lá na minha igreja lá que não tem, que ela ora: Deus, me tira desse relacionamento, arranca esse traste da minha vida, não dá mais. Aí Deus tira, ela pega o celular: perdoa, amor, volta pra mim, te amo. Olha pra mim, o que adiantou Deus tirar alguma coisa disso? O que adiantou Deus agir ao seu favor? Aí você vira e fala: o diabo traz, pastor. Ai, é muito difícil, o diabo ele sempre traz. Quem vai atrás é você do problema. Pastor, ele me bate tanto, tem dia que eu preciso usar até tapa-olho. Aí ele termina: amor, te amo, faz isso não, eu não sou nada sem você. Olha pra mim, cadê o diabo? Tem gente que gosta de problema. E Deus está dizendo para pessoas aqui: está quebrado esse encantamento do maligno hoje. Está quebrada essa vontade própria hoje. Para de dar ofícios para o diabo, que ele não tem nem culpa. Tem hora que a culpa é sua. Tem hora que o problema é seu. Tem gente que gosta de problema, gente. Tem gente que gosta de sofrer. Ela pede uma porta nova de emprego porque lá estava difícil. Aí Deus dá. Quando ela começa a trabalhar: nossa, trabalho é horrível, Deus me livre. Ele fala: ah não, todo mundo quer me caluniar. Meu filho, tu não pediu uma porta nova? Em vez de você ficar falando mal, agradece a Deus. Você entende que quem está trazendo o problema é você? Pastor, repreende o demônio que está pegando tudo do meu dinheiro. Aí vai no shopping, gasta tudo, bota a culpa no diabo. Irmãos, está na hora de você, eu estou falando com você, mudar suas atitudes. Eu vim chacoalhar você e dizer: pisa aonde não tem chão, mas pisa sem reclamar, pisa sem murmurar daquilo que Deus está te entregando. Para de querer usar ofícios que é do diabo para aquilo que Deus está te dando na mão hoje. Deus está entregando algo na sua mão e você querendo usar a ferramenta que não é de Deus. Mas eu trouxe uma palavra, e a palavra é: Deus vai te levar para essa promessa e você não vai precisar usar nada que é do inferno, que é do diabo, que é de pessoas, porque Deus já preparou algo da parte dele para você. Quem pode adorar? A ferramenta de Deus está na sua mão. Ó, vou ser breve. Eu falei para o Caio que ia ser breve. Só que Abraão vai passar essa fase, vai. Ele está com Ló. Só que a Bíblia diz que está Abraão e Ló. Quem tem promessas? Abraão. Ló não tem promessa. Deus prometeu alguma coisa para Abraão? Não prometeu para Ló. O erro de muito Abraão é querer andar com quem não tem promessa. O erro de muita gente é querer andar com quem não tem propósito. Aí sabe o que acontece? Uma hora Deus vai olhar e falar assim: está na hora de se afastar. Está na hora de tirar quem você mesmo trouxe. Tem gente que deixa Jonas entrar no barco. Aí alguém pergunta para Jonas: Jonas, como é que a gente faz para essa tempestade parar, já que o Deus é seu? Jonas fala: me lança para fora. Peraí, gente, Jonas sabia que o problema era dele, ele não podia pular para fora. Só que quem colocou ele lá dentro foi você. Quem vai ter que tirar ele de dentro vai ser você. Pastor, tá doendo. Palavra boa que confronta. Olha para mim. Ninguém mandou você deixar alguém entrar de fininho, tomar conta do barco. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo. Gente, no meio da tempestade, está todo mundo balançado e Jonas está dormindo. No meio da tempestade de Abraão, quando a promessa para de acontecer na vida dele, Ló está crescendo, mas Abraão está parado.
para você que abre porta para a pessoa errada, tudo balança. Mas para a pessoa errada, tudo cresce. Então não significa que o crescimento de alguém seja de Deus para você. Não significa que o crescimento de um lugar seja de Deus para você. Porque tem gente que está crescendo, mas ainda assim não é de Deus. Abraão e Ló teve que se afastar. Por quê, pastor? Porque estava crescendo muito. Peraí, pastor. Por que Deus não cessou o crescimento? Por que Deus não fez eles afundarem, morrerem, sei lá? Porque Deus também mostra que no crescimento, às vezes Ele também vai dizer que não é de Deus. Pastor, mas nossa, encontrei a mulher da minha vida. Deus confirmou, falou 30 vezes que era não. Aí ele vai, começa, não, é sim, Deus falou. Deus falou, é pra mim. Estamos crescendo. Olha nós vezes como é que estamos. Só que Deus vai mostrar se é de Deus para você ou não quando as desavenças começarem a aparecer. Quando o crescimento de ambos às vezes não começarem a bater. Porque não dá para crescer muito com propósito distinto. Precisa ter o mesmo propósito. Pastor, por quê? Porque o crescimento uma hora para. E aquilo que é crescimento começa a se tornar em confusão. Olha para mim. Ló e Abraão agora tá tendo desavença por causa dos seus pastores. Abraão diz: o espaço é pequeno para nós dois. Faz o seguinte, eu vou orar a Deus, eu vou saber o que Deus quer que a gente faça. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, agora fala para Ló escolher a região que ele quer ir. Olha para mim, quem tem promessa é Abraão, só que quem está com a prioridade é Ló. Porque ninguém mandou você errar quando você tinha a prioridade. Teve um dia que a prioridade estava na sua mão. Deus falando: escolhe, quer ir sozinho ou quer ir com alguém? Aí tu falou: eu vou com alguém. Aí Deus lá na frente vai dizer: agora você não escolhe mais para não escolher errado. Deixa ele escolher. Você entende isso aqui? Cuidado para você não perder a prioridade. Porque tem gente perdendo prioridade porque escolheu uma vez errada. Deus fala: não vou dar nem a segunda prioridade não, senão ele vai escolher errado de novo. Deixa Ló escolher. Só que, gente, olha para mim. Alguém está olhando para Abraão e dizendo: já era. Abraão, como assim? A promessa é dele, mas ele não tem prioridade. A promessa é dele, mas quem está saindo em vantagem é Ló. Imagina alguém olhando e falando assim: ué, mas que Deus é esse que promete para Abraão e dá vantagem para Ló? Que Deus é esse que promete para Abraão e permite Ló escolher para onde ele vai? Olha para mim para você entender isso aqui. Só que, gente, quem tinha promessa? Abraão. Quem tem promessa não precisa de lugares. Quem tem promessa não precisa de localização para prosperar. Porque independente do lugar que está, prospera. Independente do lugar que é colocado, prospera. Porque a promessa não está em localização, mas está em pessoa. E Deus está dizendo para quem veio hoje aqui, não é para quem ficou lá fora, é para quem entrou para esse culto. Quem tem promessa é você. Você está entendendo isso? Ló vai olhar para tudo verdinho, irrigado, bonito. Vou para lá porque lá vai prosperar. O que sobra para Abraão é deserto, seca. Alguém está olhando e falando assim: Abraão perdeu tudo. Abraão vai acabar tudo. Saiu em desvantagem. Tem gente apostando na sua derrota. Mas eu vim falar para você que a promessa ainda está sobre a sua vida. Eu vim falar para pessoas aqui que a promessa ainda está sobre você. Deus, ele não anulou a promessa que tinha feito. E a promessa não é em lugares, é sobre a sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar. Aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Por quê, pastor Mateus? Porque a promessa não está em lugares, mas está sobre você. Quem pode adorar a Deus?
Deus colocou uma promessa na sua mão. Agora basta você acreditar na promessa. Eu termino aqui. Ló ele vai, só que Ló perde tudo, e Abraão só cresce. Por quê? O deserto não vai parar quem tem promessa. Agora quem não tem promessa paga preço. Ninguém mandou Ló sair de onde ele estava. Ele foi porque ele quis. Que ele viu uma oportunidade de crescer, ele foi. Olha para mim. Mas a promessa ainda era de Abraão. Cuidado para você não tomar decisões precipitadas e lá na frente acabar perdendo tudo. E lá na frente acabar se machucando. Eu vim pregar uma palavra que dói de ouvir. Eu vim pregar uma palavra que dói de ser falada também. Porque antes de falar com você, Deus está falando comigo. Antes de pregar para pessoas, Deus prega para mim. E Deus manda dizer para pessoas que estão aqui: cuidado, porque chega uma hora que você precisa tirar Ló da sua vida. Com a permissão do pastor, do bispo, eu queria colocar, que você se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que tem muita gente que tem promessa aqui. Eu sei que tem muita gente que precisa de um avivamento interno. Precisa de novo de viver essa promessa. Eu queria que você agora, olha para mim, que você agora fechasse os seus olhos e com muita fé orasse para Deus te mostrar agora onde está o Ló da sua vida. Onde está Jonas nesse barco? Você me entende nessa palavra? Deus quer hoje que você tire Ló dessa caminhada. Deus quer hoje que você tire Jonas desse barco. Ele não vai sair sozinho. Ele vai sair no seu posicionamento. Feche os seus olhos. Eu costumo dizer que eu gosto de ouvir a sua voz orando. Então eu te convoco a orar agora. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a tua igreja. Ora comigo, por favor. Não fique de boca fechada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, Pai, rogar, Pai, pela tua igreja, Pai. Pai, aqui estão pessoas, Pai, que precisam, Pai, de uma oração. Aqui estão, Pai, pessoas, Pai, que se esqueceram da promessa. Aqui estão pessoas, Pai, que se esqueceram, Espírito Santo de Deus, Pai, daquilo que o Senhor um dia entregou nas mãos, Pai. Ou até mesmo, Pai, permitiu que Ló entrasse. Permitiu, Pai, com que Ló se juntasse, Pai. E Ló, Espírito Santo, Pai, ofuscou o brilho que o Senhor tinha sobre a vida dela, sobre a vida dele. Mas, Espírito Santo de Deus, Pai, eu vim pedir sobre essa igreja, Pai. Vai revelando, Pai, aquilo que entrou, Pai, que não podia ter entrado. Vai mostrando para ela, para ele, Pai, aquilo que entrou que não deveria ter entrado. Espírito Santo, vai abrindo a visão agora. Pai, abra a visão dele, abra a visão dela hoje. Pai, não deixe ele sair daqui enganado. Não deixe ele sair daqui entristecido. Porque eu vim, Espírito Santo, Pai, como profeta, falar para pessoas, abrir os olhos de pessoas, que o que está cegando ela de viver é quem ela colocou do lado, é quem ela levou para o barco, é quem ela colocou na mesma situação que não deveria ter colocado. Espírito Santo de Deus, Pai, abre o olho dela hoje, abre o olho dele hoje. Espírito Santo, ora, continua orando. E Paulo, meu Pai, meu o Espírito Santo está falando com alguém aqui. E sinta a graça dele aí. Meu papai.
Que Ele veio te lembrar do propósito. Ainda existe promessa hoje. E Pai, meu Pai, a graça dele está presente aqui. Adora ele. Papá, vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, Vem em meus braços descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar. e ali falarei contigo, Com meu amor te envolverei. Sinta ele te abraçando agora. em teus olhos. Deixa-me olhar tuas feridas sararei. Calabaraço de calabarache de barabaço de baço. Emanaraço de calabarache de barabaraço de calabaraço de deba. Ramanaraço de calabarache de barabaraço de baracalabaraço de calabará. Tem gente que entrou aqui, mas o Espírito Santo está dizendo: se prepara, porque eu vou tirar Ló da sua vida hoje. Eu estou revelando quem é Ló na sua vida hoje. Porque tem gente que entrou que não deveria ter entrado. Tem gente que entrou que não deveria ter entrado. Você pode aplaudir o Espírito Santo hoje? Aplaude a ele, aplaude. Aplaude, aplaude. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer a minha oportunidade novamente. Deus abençoe, obrigado por confiarem em mim. Deus abençoe bispo, Deus abençoe pastora, Deus abençoe a todos os pastores. Sou Igreja de Deus.